A respeito de um assunto muito sério. Em 2021, foram muitos casos registrados de influenza em Mato Grosso do Sul. No entanto, nesse fim de ano, a doença passou a fazer vítimas que, infelizmente, vieram a óbito devido ao agravamento dos sintomas. Nas últimas 2 semanas, foram registradas 5 mortes, ou teve alguma atualização? Alex, você chegou a ver se teve alguma atualização? Não acompanhei se houve alguma nova atualização. Bom, e falando aí da influenza, que é a gripe, aqui em Paranaíba, na manhã desta quarta-feira, foram confirmados 2 casos, de H3N2, o setor de vigilância epidemiológica. Hoje pela manhã eu estive lá falando com o Jefferson Aparecido de Oliveira Palma, ele que é o coordenador da vigilância epidemiológica, e quando eu gravei com ele, ainda estava sob investigação 2 casos de H3N2. Agora, antes da gente entrar no ar com o Jornal do Povo, ele me enviou uma mensagem falando, olha, na entrevista, eu tinha falado que esses casos eram suspeitos, mas agora nós tivemos a confirmação de que esses casos são positivos para H3N2, A gente tem acompanhado aí no noticiário nacional, noticiário estadual, falando sobre essa nova cepa, E então agora a gente vai falar, sobre as recomendações das autoridades de saúde, que continuam, porque a H3N2 nada é mais do que uma síndrome respiratória. Então, também falando sobre o aumento de casos de Covid, a gente já percebe aí os números aumentando, Não tem aí um número oficial, mas muita gente já procurando os laboratórios para confirmação de casos de Covid, além de um caso aqui em Paranaíba, investigação de flurona, que é quando a pessoa tem ao mesmo tempo Covid e H3N2. São casos de pessoas que não estão internadas, são pessoas que estão em casa com sintomas leves, mas a gente não sabe quais as consequências, disso. Então, o Jefferson, ele fala sobre todas essas doenças, sobre os casos também, notificados. Só para você ter uma ideia, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, em 2021, durante os 12 meses, foram notificados, casos que foram, digamos assim, oficializados, de pessoas que procuraram a unidade básica de saúde, pessoas que procuraram o pronto-socorro da Santa Casa. Esse número total foi de 419. O boletim que foi divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde dá conta, então, de que em 2021 houve 419 casos de influenza, mas isso de pessoas que procuraram aí o sistema de saúde, fora aquelas pessoas que não procuraram, que muitas vezes, tiveram apenas sintomas leves e que ficaram em casa. E agora a gente já começa 2022 com essa preocupação. Mais essa preocupação, Exatamente, E eu tenho certeza que você conhece alguém que ficou gripado, que ficou aí teve sintomas. A grande procura ali na Santa Casa. A gente não tem números oficiais, mas para quem acompanha, sempre percebe ali, vai até a Santa Casa, já sabe como é que está a situação. Não, e muitas vezes as pessoas se curam em casa, Exatamente. Se curam em casa. Então, assim, eu tenho certeza que se você não teve contato com alguém que teve gripado nesse final de ano, você mesmo pode ter tido. Eu lá em casa mesmo, as crianças, as 3 ficaram doentes. Ficaram doentes com sintomas, de dor de cabeça, nariz escorrendo, não tiveram febre, mas dor de garganta, assim, são aqueles sintomas. Então, a gente vai ouvir a entrevista agora do Jefferson Aparecido de Oliveira Palma, ele que é coordenador da Vigilância Epidemiológica, e ele fala, então, sobre os casos de influenza em Paranaíba. Só reforçando que na entrevista ele fala sobre os casos de H3N2, que aqui no município estão sob investigação, e agora houve a confirmação de que sim, então Paranaíba tem esses 2 casos confirmados. Vamos ouvir. Bom dia, Thalita. Bom dia, ouvintes. Então, nós temos um quadro hoje, de aumento da demanda nas unidades de saúde, aí, tanto hospitalar quanto nas ESFs do município, de pacientes apresentando síndrome gripal, tem ali sintomas de gripe. A gente, para fazer aquele fechamento de números oficiais, a gente precisa tem todo um critério de investigação. Então, para a gente dizer, tantos casos de H1N1, tantos casos de H3N2, ou influenza A, aquela gripe comum que a gente tem, nós ainda precisamos, investigar. Porém, nós temos uma demanda, já bem alta de pessoas com síndrome respiratória, que são essas pessoas que a gente vai investigar qual tipo de gripe, se realmente é gripe, se é influenza A ou não,
né? E inclusive também Covid. Falando da H3N2, aqui em Paranaíba já existe algum caso confirmado? Então, nós temos 2 casos em investigação, né? Nós precisamos fazer, porque a gente tem um protocolo, a gente precisa cumprir esse protocolo e a partir de então, quando nós tivermos a confirmação ou descarte, a gente já vai repassar também essas informações. Porém, nós temos sim, né, 2 casos sendo investigados. E quando a gente fala da influenza, quais são os sintomas, né? São sintomas gripais leves, são graves, a pessoa precisa procurar hospital, unidade de saúde? Então, nós temos aí, né, de influenza para influenza, né, porque nós temos várias cepas dentro dessa questão da doença, variam, né, na intensidade dos sintomas, mas geralmente mantém aqueles sintomas comuns de gripe, que são febre, cefaleia, que no caso é dor de cabeça, aquela dor no corpo, coriza, que é quando começa a escorrer o nariz, né, falar no popular. Então, esses sintomas comuns de gripe são os sintomas que geralmente você vai apresentar para qualquer tipo de influenza. Alguns com intensidade maior, por exemplo, a H3N2, ela dá uma febre alta, né, espontânea, vem do nada. Então, a gente tem algumas características que diferenciam um pouco mais, mas também vai variar de indivíduo para indivíduo, né, porque vai depender como é que está seu sistema imunológico para saber como você vai apresentar cada quadro. E são sintomas muito parecidos com o da Covid-19, né? E já se fala, né, nessa coinfecção, né, da Covid com a influenza, que já está sendo chamado de flurona. Como você disse, aqui em Paranaíba tem esses 2 casos de investigação do H3N2, então a gente também não pode falar que tem algum caso aqui no município. Então, nós temos essa questão da Covid, né? Temos vários casos de Covid confirmado. Já aumentou, né? Já é perceptível. Como eu disse, nós temos alguns casos de investigação. Como a gente iniciou o trabalho com Covid a partir de segunda-feira agora, então a gente vai fazer o fechamento oficial, montar o boletim para que a gente possa também divulgar os boletins. Em relação à flurona, né, que é o nome que deram para essa coinfecção, quando o paciente tem Covid mais influenza, né? Nós temos um caso sendo investigado no município, né? E aí esse caso é um caso bem recente, inclusive, do dia 2, né? Estamos no dia 5 ainda. Nós vamos também investigar esse caso e para confirmar posteriormente ou descartar. Então, quando nós tivermos esse número também, a gente vai repassar, né, para que as pessoas possam estar cientes. Dizendo que para as pessoas entenderem que flurona não é uma doença nova, né? Simplesmente quando você tem contato com alguém contaminado com Covid e contato com alguém contaminado com gripe, né? A influenza. Então a pessoa apresenta os 2 quadros ao mesmo tempo. E aí, por este motivo, também nós não podemos afirmar que seja mais grave ou que seja mais leve, né? Mas o que a gente sabe é que é possível essa co-infecção, né, ser infectados pelos 2, e há uma preocupação grande pela vigilância, porque a gente não sabe quais os resultados, né, dessa co-infecção. Então a gente alerta a população para manter, né, aquelas condições sanitárias possíveis, né? Utilize a máscara, use o álcool em gel, mantenha o distanciamento sempre que possível. A gente sabe aí que tivemos o final do ano, né? Pessoas vieram de fora, nós também circulamos em outros municípios e com isso a chance dessa demanda, né, em relação tanto às influenzas quanto à Covid aumentar é enorme, né? E a gente já está percebendo isso assim, a olhos nus, né? Infelizmente a gente ainda não tem dados oficiais, porque precisa desse tempo para a gente organizar a questão de sistema e tal, para verificar e repassar os números oficiais. Mas nós temos sim já uma demanda bem alta nas unidades de saúde. Muita gente procurando os postos de saúde por conta de síndrome gripal. Então é importante a gente ressaltar que os números começaram a baixar, tanto da Covid, né, e também da influenza, com a vacinação. A vacinação continua nos postos, né, embora a gente não esteja no período de vacinação da gripe, a vacina está disponível nas unidades? Sim, tanto a vacina da Covid quanto a vacina da influenza estão disponíveis na unidade, né? As pessoas podem fazer a dose 3 aí das vacinas e principalmente aquelas pessoas
que só fizeram uma dose e não retornaram para fazer as doses posteriores, gente, é um apelo que nós fazemos para vocês. Façam as doses, vão até a unidade, completem seus esquemas vacinais. Por quê? Porque é a partir dessa meia dose, né? Porque quando você toma uma dose e a vacina indica 2, você está tomando meia dose, né? A partir dessa meia dose é que nascem os Ômicrons da vida, né? Por quê? Porque a gente ensina pro vírus que o nosso corpo agora tem uma forma de defesa diferente. E ele é muito esperto, ele sofre muita mutação, ele começa a trabalhar para poder fugir dessa defesa. E como a gente só está com a metade da defesa, né, a chance dele evoluir a ponto de se tornar, né, uma nova cepa é grande. Então a gente precisa completar o esquema vacinal. Você fez a primeira dose, vai lá na unidade, faz a segunda. E aí, em relação à influenza, está liberado já faz algum tempo, né, para todas as faixas etárias, para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade. Então você que tem, né, aí seu filho maior de 6 meses, ou você, seu pai, sua irmã, quem for seu irmão, se não fez a vacina da influenza esse ano, faça, né? Vá até a unidade, faça a vacina, porque é fundamental para que a gente possa controlar esses casos.